Olá, amigos autoespectadores, sejam muito bem-vindos de volta ao Papo de Garagem. Nesse episódio daremos continuidade às comemorações do nosso primeiro aniversário, mas sem deixar de entregar muita informação, qualificada, opinativa, independente e descomplicada. Confira as atrações de hoje. O Brasil é capaz de produzir as baterias dos seus carros elétricos? Surpreendam-se em um bate-papo exclusivo com o professor e pesquisador da Unicamp, Gustavo Dobek. E o carro da Apple, vem ou não vem? Desde que analisei aqui o lançamento do carro da Xiaomi, choveram pedidos de vocês para eu falar mais sobre o assunto. Já rendeu entrevista até no UOL, então vou atendê-los. Teremos o Paulo Miguel falando sobre o mercado de locação e, pela primeira vez, contando para vocês quais foram as prioridades de compra de carros das locadoras. Olho vivo! No quadro SG, Viviane Mansi vai nos contar sobre um belíssimo projeto de recuperação de escolas lá no Rio Grande do Sul. E para fechar, teremos uma super entrevista com o presidente da Bosch, Gastão Pérez. Além de falar sobre várias iniciativas da empresa que muitos de vocês talvez não conheçam, ele também vai dar aquelas dicas sobre competências profissionais prioritárias que vocês tanto gostam. Perder o fôlego? Mas nós ainda nem começamos. Se prepare aí. Então vamos de imediato chamar a mensagem do nosso patrocinador master, a GWM do Brasil, e em poucos segundos estaremos de volta. No último ano eu cheguei a lugares que eu sempre sonhei. Se hoje o Brasil me conhece, eu só tenho a agradecer. Agora, olhando pra frente, eu tenho um novo desejo. Ir cada vez mais longe. Um ano de AWM no Brasil. Olá, Revolução. Hello, Tomorrow. Falando em patrocínio, é importante lembrar que o nosso programa tem como patrocinadores, além da GWM do Brasil, também a Parafuso Continental, a Veloy, a Unidas, a Jade Dynamics e também apoiado por Ablo e Fenalto. Visitem os sites deles para conhecerem melhor o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Vamos acelerar? Técnica, solta a vinheta do quadro Resenha. Bom, antes de iniciar o nosso resenha, continuamos a receber mensagens de alguns expoentes da indústria nos felicitando pelo aniversário de um ano e a superação de 150 mil visualizações. E gostaria de compartilhar essa honra com vocês. Vamos ouvir o que falou Ricardo Bastos, diretor da GWM do Brasil. Olá, amigos do Papo de Garagem. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Dessa vez celebrando aí um ano de programa e parabenizando aí os amigos Márcio Stefani, Ricardo Barcelar. Muito sucesso, que vocês continuem aí nessa jornada, nesse segundo ano de programa, com toda a qualidade, com todo o cuidado que vocês têm nas matérias, nas entrevistas, na preparação do conteúdo do programa, a profundidade que vocês dão para as matérias, para as entrevistas, enfim, sempre contribuindo para esse momento que nós estamos na transformação da indústria automobilística, né, mundial e, claro, aqui no Brasil. E, então, desejo aí muito sucesso, contem com a GWM, vamos continuar na nossa parceria, sempre apoiando vocês e, claro, contando com essa audiência maravilhosa aqui no Brasil e sempre com programas de qualidade. Um forte abraço. Meu querido amigo Ricardo, agradeço em nome de todo o time do Papo de Garagem pelas gentis palavras. Elas nos dão a certeza de que estamos no caminho certo e a força para seguirmos em frente com o nosso trabalho. Obrigado de coração. E agora, para começar o nosso quadro Resenha com o pé direito, tenho o prazer de chamar o amigo Paulo Miguel, vice-presidente da Abla, para nos atualizar sobre o mercado de locação. Lembrando que esse quadro tem o patrocínio da Unidas. É isso aí, autoespectadores. Pensou em alugar um carro? Pensou Unidas. Grande Paulo, seja muito bem-vindo de volta à nossa garagem. Olá, Bacelar, prazer estar aqui de volta e parabenizá-lo pelo primeiro ano do programa. Muitos virão pela frente, né? Dúvida, Paulo. Você já é de casa, né? O parabéns também é extensivo a você. E o prazer de ter você aqui conosco é o de sempre, né, Paulo? No mês passado, você conversou conosco diretamente lá de Las Vegas e brindou o nosso público com um belo resumo do Car Rental Show ocorrido lá. Então talvez seja melhor, mais interessante, começar fazendo um apanhado do que foi o mercado de locação em março e abril. Que tal? Bacelar, o mercado do início do ano é mais fraco para as locadoras. Tem um grande incremento de negócio no segundo semestre, mas o desempenho do setor tem acompanhado a movimentação de vendas de veículos. Sempre lembro que o mercado de locação no Brasil ainda é muito pequeno e tem espaço para crescimento. Estamos numa linha de crescimento nesse quadrimestre. As compras do setor cresceram 14,5% em comparação a 2023. Mas a participação total nas compras das montadoras ainda está abaixo do que normalmente compramos. Estamos com uma média de 23,15% dos emplacamentos, e que é bom lembrar que nos últimos anos chegamos próximos dos 30%. Nós tivemos alguns apontamentos do mercado que
que esse início do ano as locadoras ainda estão ajustando o mix de frota para aumentar a rentabilidade do seu negócio, que tem ficado muito apertado por conta da desvalorização dos usados. Paulo, você trouxe um ponto bastante importante que conecta com uma observação que fiz no episódio anterior, durante a análise do Milad sobre os resultados da indústria em abril, onde a diferença entre vendas para varejo e vendas diretas estava mínima. É saudável observar o crescimento dos números gerais do mercado sem tanta influência das vendas diretas. Mas chamei a atenção exatamente para o fato que, principalmente as locadoras, ainda não estão comprando muito. Então, há de se esperar alguma mudança nessa relação, voltando a pender mais para as vendas diretas até o final do ano. Até porque há uma grande incerteza sobre a continuidade da redução da Selic e, por conseguinte, dos juros de financiamentos para pessoas físicas. A conferir. Paulo, no último episódio, eu e o Milad também debatemos bastante sobre o mercado específico dos eletrificados no Brasil. E como você esteve presente no Salão Automotivo Chinês, talvez fosse interessante você compartilhar com nossos autoespectadores quais foram suas principais impressões do que viu no evento. Bacelar, o Salão do Automóvel de Pequim é uma estrutura gigantesca de 8 pavilhões, com marcas de todo o mundo, além de diversas matrizes energéticas, que vão do carro chinês a combustão, gasolina diesel, e os elétricos de última geração, com marcas que vão desde o Rolls-Royce até a marca mais simples da China. Nesse evento, eu tive a honra de ser recebido na GWM, patrocinadora master do programa, e pelo Ricardo Bastos, conhecer todos os diversos modelos da montadora, que são diversos. Finalmente, o que está em voga é a tecnologia embarcada nos veículos. Podemos dizer que a época do carro básico, ou bad boy, como falamos por aqui, está em extinção. Se depender do mercado chinês, a tecnologia embarcada será predominante. Exatamente, Paulo. Essa sua percepção bate totalmente com a minha. Hoje o que vemos no horizonte é o início de uma grande batalha pelo domínio da experiência dos clientes dentro dos veículos, motoristas e passageiros. Assunto que se conecta a um tema que eu vou comentar daqui a pouco sobre a estratégia da Apple de ter ou não ter o seu próprio carro. Paulo, para finalizar, assim como sempre fazemos com os modelos 0 km e usados, os nossos autoespectadores ficam ansiosos aqui para saber quais são os veículos mais comprados pelas locadoras também, como um bom indicador de preferência para eles. Então você pode revelar quais são os campeões de 2024 até agora? Alô você, olho vivo para não perder nenhum lance. Bacelar, não consegui puxar os números de comparação com o 23 no mesmo período, mas até agora o carro mais emplacado pelas locadoras foi o Polo, mas puxei os emplacamentos conforme na tabela anexa. Pois é, Paulo. Analisando as listas dos mais vendidos entre 0 km, usados e agora também das locadoras, em primeiro lugar, a gente pode destacar a predominância absoluta dos compactos na terra, onde, a princípio, predominam as SUVs. Certamente devido à pressão de preço mais baixo, talvez por demanda de carros urbanos. Agora, dentro desse universo, destaque total para o Polo, que só não lidera entre os usados porque ainda não há um volume muito grande dele nessa categoria, onde um dia provavelmente tomará o trono do Gol. Mas também merecem menções honrosas em todas as listas o Onix, o HB20 e a Strada. Vai comprar, vai vender, novo, usado, carro, moto, quem sabe um caminhão. Não deixe de se inscrever no canal. Só aqui você encontra essas dicas de qualidade que vão fazer toda a diferença na hora de tomar a sua decisão de negócio. Paulo, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui, abrindo aquela janelinha especial na sua agenda. E mais uma vez, sinta-se honrado, sinta-se agraciado com a comemoração do nosso primeiro aniversário. A sua participação aqui faz uma enorme diferença. Muito obrigado mais uma vez. Bacelar e autoespectadores, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e trazer um pouco do mercado de locação para os espectadores, além de comemorar um ano de programa. Parabéns a todos nós. Obrigado mais uma vez, Paulo. Agradeço também a Abla e a Unidas, né? E sugiro aos autoespectadores que visitem o site de ambas, os links estão aqui embaixo nos comentários. Bom, conforme antecipado, nosso quadro SG de hoje será dedicado a um belíssimo projeto de recuperação de escolas no Rio Grande do Sul. E quem nos conta mais detalhes é a nossa querida Viviane Mansi, uma das principais referências do mercado no assunto ESG. Vivi, seja muito bem-vinda de volta ao Papo de Garagem. Oi, Bacelar, bom estar com você novamente. Feliz um ano de programa para todos vocês. A gente sabe o quanto é difícil manter um programa bacana, de qualidade, com muita novidade, vocês têm feito isso. Então, fica aqui os meus parabéns e meu desejo sincero de muito sucesso do que vem pela frente. Muito obrigado, Vivi. Você sabe que todos esses agradecimentos também são extensivos a você, né? Você faz parte do time aqui, faz parte dessa história e o prazer, como sempre, é nosso de ter você aqui conosco, né? Bom, todos nós estamos totalmente consternados com a tragédia que se abateu sobre os nossos irmãos gaúchos e muito felizes de observar o nível de engajamento de todo o povo brasileiro. Porém,
Mesmo sem total domínio da gravidade dos reflexos destrutivos da inundação, não é difícil perceber que o resultado da mobilização atual ainda é insuficiente para enfrentar os meses, quiçá anos, de um trabalho de recuperação que será árduo, será penoso, que vai exigir a coordenação de inúmeras frentes e iniciativas diversas. Nós mesmos, aqui do Papo de Garagem, estamos envolvidos em uma iniciativa focada na etapa de retomada, que será anunciada no próximo episódio. Mas já adianto para vocês que não envolverá PIX de qualquer espécie, mas sim benefícios fiscais para as empresas apoiadoras. Até porque a capacidade econômica da nossa população já está estrangulada de tanto imposto para pagar. E nessa grande missão de retomada que teremos pela frente, uma delas, bastante importante, é justamente a recuperação de escolas. Então, Vivi, o que você pode compartilhar com nossos autoespectadores a respeito dessa iniciativa? Bacelar, entre as várias questões que a gente vai precisar olhar, e nós estamos diante de uma situação que vai requerer de nós um compromisso de muito longo prazo, eu estou particularmente envolvida em recuperação de escolas. Isso tem muito a ver com a agenda de ESG, evidentemente, e eu tenho até uns dados para compartilhar com vocês. Se a gente pegar o comecinho de maio, né, até dia 8 de maio, a gente tinha quase 330 mil estudantes impactados, 940 escolas afetadas no estado, mais de 1.100 escolas com aulas suspensas. Vocês devem imaginar que algumas escolas, né, algumas não, várias escolas estão servindo de abrigo. Em 230 municípios diferentes. Então, a gente está falando na prática, de um impacto enorme, sem precedentes na educação do Rio Grande do Sul. Então, entre os vários planos que estão sendo feitos por diferentes casas, empresas, órgãos públicos, OCIPs, eu queria destacar uma para vocês que está sendo capitaneada pelo Movimento Brasil Competitivo. Essa instituição é uma OCIP, eles olham objetivamente como é que a gente pode se juntar e pensar desenvolvimento econômico e social, tem um trabalho já de longo prazo. E o que o MBC tem feito, junto aí com o trabalho muito próximo da Macroplan, é organizar o que vão ser as próximas etapas de trabalho. Eu estou bastante envolvida nisso, por essa razão que eu comentei com vocês, e aí a gente está falando aí basicamente de 4 fases. A primeira fase é emergencial, todos nós, de formas diferentes, estamos contribuindo. A gente tem uma segunda fase, que é devolver a criança na escola rapidamente, porque obviamente todo o tempo fora da escola é um tempo perdido e é um tempo precioso, que a gente deveria, né, reforçar aprendizado, reforçar todas as questões que a gente tem pela frente. A gente tem o terceiro plano, que é o que está sendo chamado de refundação da educação do Rio Grande do Sul, tamanho foi o impacto, e finalmente um plano de construção para o futuro. É mais fácil falar do que fazer, gente. Embora o Movimento Brasil Competitivo esteja bastante bem assessorado, com uma consultoria, olhando as próximas etapas, trazendo gente, né? Nesse momento a gente está fazendo esse movimento muito mais via empresas do que um voluntariado particular, individual. A questão precisa colocar recurso, mas também precisa muita organização para fazer isso acontecer rápido. Isso não é necessariamente simples. A gente vai precisar, de fato, muita organização e governança para que isso seja possível. O lado bom do que nós estamos vendo até agora é que toda organização, se algum dos nossos autoespectadores estiver ouvindo e achar que a sua empresa tem um papel nesta linha, pode procurar a Tatiana Ribeiro, do Movimento Brasil Competitivo. Ela é diretora institucional e ela está coordenando esses esforços junto com a Macroplan, e a ideia é que a gente, o mais rapidamente possível, comece a operar. A gente tem feito isso, obviamente, com os órgãos públicos locais, com a Secretaria de Educação Local, para garantir que a gente tenha um esforço dirigido para aquilo que realmente faça diferença antes. Não é toda escola que objetivamente hoje pode retomar as aulas, e a gente busca esses dados todos ali na região para tomar uma ação do nosso lado que seja breve, objetiva, que faça sentido ali para as pessoas. E vocês devem imaginar que a preocupação não é só o estudante dentro de sala de aula. A gente precisa de infraestrutura adequada, precisa de uma certa acolhida, porque tudo isso que essas pessoas viveram no Rio Grande do Sul é crítico, é visto como um trauma. Como é que a gente acolhe para que as pessoas voltem adequadamente, tentando retomar suas vidas? Eu fiz até uma nota aqui para mim, tipo, retomar a vida normal. E é difícil pensar o que é normal daqui para frente, né? O que a gente precisa fazer é dar atenção, muita escuta, muito trabalho conjunto e colocar para operar. Então, se alguém tiver interesse, esse é o endereço curto, falar com o Movimento Brasil Competitivo, que vocês encontram rapidamente pelo site, para fazer parte deste plano de retomada, entre tantos importantes. Vivi, assim, infelizmente, se a gente somar todas as iniciativas que já estão sendo tomadas, que ainda serão tomadas, elas ainda vão ser pouco para tanto que tem para fazer. Eu estava ouvindo uns comentários recentes dando conta de que algumas previsões já falam de 2 a 3 anos desse processo de recuperação. É muita coisa. E como você bem falou, não é só uma questão de recurso financeiro. Você vai precisar de qualidade de gestão. E nessas frentes todas, a gente está tratando aqui com você de uma super importante, e sem querer aqui ficar fazendo comparação de valor, mas nós temos iniciativas, por exemplo, também ligadas à natureza do que a gente discute aqui, né, que é a mobilidade urbana. Foi tudo destruído, as pessoas precisam voltar a ter condições de ir do ponto A para o B, para o C e assim por diante.
bastante. Então, são muitas iniciativas ao mesmo tempo, mas a gente vai continuar contando, né, com a maior parte esmagadora da população brasileira que é engajada, que não se esmorece diante de dificuldades e, não tenho dúvida, a gente vai fazer isso acontecer. Vivi, agradeço mais uma vez imensamente a tua participação aqui. Você sempre traz umas pérolas incríveis, compartilha conhecimento muito nobre, muito rico aqui. Nobreza, então, falando desse assunto específico. Eu não tenho a menor dúvida que muitos dos nossos autoespectadores, ouvindo a tua mensagem, vão atender o teu apelo, vão entrar lá no site, vão descobrir como participar também. Enfim, a gente fica aqui no Papo de Garagem, são aquelas nossas gotinhas a mais no oceano, né? Para fazer a coisa acontecer bem, da forma correta, o mais rápido possível. A gente precisa acabar com o sofrimento dos nossos irmãos gaúchos. Obrigado mais uma vez, Vivi. Obrigada, Bacelar. Vamos junto, gente. A gente pode participar disso de muitos jeitos. A gente pode participar do ponto de vista de pessoa física, quem puder doar, pode doar aqui para a fase emergencial. É bom a gente sempre ficar atento, né? Porque o tipo de doação, a necessidade, o ritmo varia. Então é interessante também a gente ficar atento para como e de que maneira estamos doando e se a gente pode engajar as nossas empresas, também é uma forma de fazer. Fiquem todos em segurança, gente. Mais um show de informação da Vivi aqui, e eu tenho certeza que a maior parte de vocês vão se engajar no projeto, vão procurar saber como ajudar. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar nos comentários do programa aqui embaixo, vou botar o link que ela mencionou para facilitar o acesso de vocês, tá bom? Bom, como eu já havia mencionado, a gente continua a receber mensagens de alguns expoentes da indústria nos felicitando pelo aniversário de um ano e a superação das 150 mil visualizações. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora mais duas dessas mensagens. Vamos ouvir o que falaram Fernando Martins, presidente da Continental Parafusos, um dos nossos patrocinadores, e Rafael Chang, CEO da Toyota para América Latina e Caribe. Saudações, Bacelar, Márcio. Gostaria de parabenizar o primeiro aniversário do Papo de Garagem, principalmente sobre as 150 mil visualizações no YouTube, esse acervo vivo, disponível, em tempo real. E desejamos sucesso sempre. O programa tem contribuído também com temas relevantes que podem auxiliar as empresas no aprimoramento dos níveis de governança, que é essencial para a sustentabilidade dos negócios, e ficar atentos e divulgando da ótima maneira como foi feito outros temas que estão por vir e vão nos afetar, como a reforma tributária, a reforma administrativa, a defesa comercial muito rápida andando por este mundo afora, principalmente nos impactando aqui. E parabéns mais uma vez, conte conosco incondicionalmente, seguimos firme e que o programa seja perene, com muitas alegrias e mais informações ainda. Grande abraço. Olá, Bacelar e todos os amigos de Papo de Garagem. Parabéns pelo primeiro aniversário. Estamos muito contentes aqui de comemorar com você esse evento tão importante. A indústria automotiva está experimentando muitas mudanças e por isso é fundamental o papel que vocês estão fazendo de abrir o debate desses assuntos tão importantes e de ouvir diversas opiniões, porque isso vai criar o futuro dessa mobilidade como indústria aqui no Brasil, na América Latina e no mundo. Novamente, parabéns e vamos continuar trabalhando juntos. Meus queridos Fernando e Chang, agradeço em meu nome, em nome de todo o time do programa Papo de Garagem, pelas gentis palavras. Muito nos honra ver nosso trabalho reconhecido por profissionais do seu calibre. Obrigado de coração. Agora, atendendo a inúmeros pedidos de vocês, vou analisar a questão do carro da Apple. Não sei se estão acompanhando, mas, coincidência ou não, em paralelo ao lançamento do carro da Xiaomi, forte concorrente da Apple no segmento de smartphones, que analisei em detalhes há 2 episódios atrás, tem surgido rumores de que eles desistiram do projeto de criar seu próprio carro. Digo rumores, pois até agora não chegou a mim nenhum comunicado oficial deles. Bom, essa questão da Apple ter ou não ter seu próprio carro pode ser analisada por diversos vetores diferentes. Vejamos alguns, não necessariamente em ordem de prioridade. Primeiro, a Apple já está nessa estrada, investindo bilhões e sustentando uma equipe de altíssimo nível e por isso mesmo bastante cara, há bastante tempo para saber que não há hipótese nenhuma dela garantir margens de lucro com um carro no mesmo nível que consegue com seus eletrônicos, que dirá com seus softwares. Estamos todos observando a verdadeira guerra de preços que a chegada maciça dos chineses está causando nesse mercado. E não há sinal de que ela seja uma onda passageira e realmente vamos combinar que não é. Outro fator muito importante é o mercado principal na mira natural da Apple, o americano, onde as marcas estão penando para vender seus elétricos graças ao erro estratégico do governo de lá, de apostar todas as fichas em subsídios para comprar os veículos e não cuidar de forma apropriada da infraestrutura de recarga. Inclusive, já fizemos uma análise mais detalhada desse assunto aqui no programa. Talvez seja a principal diferença entre eles e a Xiaomi, já que essa nasceu com tudo a favor. Maior mercado, maior eficiência produtiva, maior eficiência logística e melhor infraestrutura de exportação. Isso para dizer o mínimo. Talvez o principal motivo de preocupações da Apple seja mesmo outro.
Acabamos de ver no salão automotivo chinês que os grandes focos de atenção estão se voltando para o interior do carro, especialmente na medida que os produtos estão se tornando cada vez mais comoditizados, pelo menos em termos de engenharia. Então, o que sobra para diferenciar? Sim, design, com certeza, mas principalmente o interior dos veículos, traduzindo para uma linguagem estratégica, a experiência do cliente. E aí chegamos no real grande target da Apple, especialmente no momento em que ela se prepara para o lançamento do CarPlay 2. E a pergunta de $1 milhão: por que continuar investindo bilhões para jogar fora do seu quadrado e brigar por margens mínimas, se ao contrário, ela pode ficar ainda mais dominante no seu próprio quadrado e oferir margens muito mais vantajosas? É indiscutível o poder de sedução e a facilidade de uso da interface da Apple. Imagina o que será possível com a empresa dando ainda mais foco no produto, incorporando tecnologias mais recentes, como a inteligência artificial generativa, por exemplo. A possibilidade deles criar um mundo de imersão experiencial dentro do veículo é gigante. E nisso, aí sim, eles estão muito à frente da concorrência. Tudo são flores? Claro que não. Muitas montadoras já olham a possibilidade da Apple dominar o ambiente interno dos carros como uma ameaça em termos de divisão de receita. Estamos falando de um universo de bilhões de dólares que ainda apenas engatinha. Não é de hoje que, justamente por esse motivo, algumas já definiram que a interface a ser utilizada será proprietária. O mais curioso é que essa discussão me remete ao primeiro painel sobre carros conectados como integradores de negócios digitais na América Latina que eu tive a honra de organizar e moderar. Mas vocês sabem quando foi isso? Em 2016. Sabe quem estava lá entre os participantes, além, obviamente, das montadoras? Operadoras de telecomunicação e a Visa, sim, aquela de pagamentos. Como se não bastasse, já imaginou as montadoras A, B, C e assim por diante investirem bilhões para desenvolver veículos cujo interior ou a experiência do cliente, no final das contas, será assinada por quem? Pela Apple. Essa briga promete. Vamos acompanhar juntos? Agora vamos fechar nossa resenha de hoje de uma forma bem diferente com um conteúdo exclusivo. Vocês já me ouviram comentar diversas vezes o quanto eu sou fã da engenharia nacional, que nunca vi eles desapontarem diante do desafio, não é mesmo? Mas até eu me surpreendi quando eu soube há poucos dias que nós já somos capazes de desenvolver as nossas próprias baterias para veículos elétricos. E essa notícia é tão importante para a história da mobilidade nacional que imediatamente corri atrás para trazer um dos responsáveis por ela, ele próprio e não eu, contar mais detalhes para vocês. Sendo assim, orgulhosamente apresento para vocês o professor e pesquisador da Unicamp, Gustavo Dobek. Gustavo é graduado em Engenharia Química pela Unicamp e doutorado em Tecnologia Nuclear pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, da USP. Ele atua no desenvolvimento de baterias e células de combustível para o armazenamento e conversão de energia, além de reformadores de biocombustíveis. Gustavo, muito obrigado pela oportunidade de ter você aqui conosco para dar um pouco mais de detalhes dessa conquista incrível. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouco mais do que fazemos aqui no Unicamp. Bom, Gustavo, talvez possamos começar falando do tamanho do potencial de mercado nacional para esse tipo de célula e o que isso poderá representar em termos de benefícios para os brasileiros. Sim, o mercado da eletrificação, né, ou dos veículos elétricos, é realmente muito amplo, né, porque não é só apenas veículos elétricos, mas também os veículos híbridos, né, então todo esse conjunto de veículos nós chamamos de eletrificados. E esse mercado está em ampla expansão em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, cada vez mais a gente vê montadoras anunciando novos projetos em veículos eletrificados que vão demandar um número muito grande de baterias, né. Hoje, 80%, 90% dessas baterias, elas são importadas da China, né, todas elas são importadas aqui no Brasil, mas principalmente da China. Então, a gente demanda essa expertise nacional. E esse é o intuito aqui do nosso grupo, né? O nosso grupo ele tem desenvolvido todo o processo de manufatura, de criação dessas células no nível mais fundamental, né, das baterias de lítio, no nível mais fundamental que é a célula de lítio, né? Inclusive nós construímos recentemente a primeira célula nacional com 1 ampere-hora aqui no nosso laboratório e a gente espera que essa expertise ela possa auxiliar nessa produção local, gerando empregos aqui no Brasil para essa nova indústria que tem se consolidando, né? E também uma lição que a pandemia nos ensinou é o quão dependente nós somos dessa complexa cadeia globalizada de fornecedores de componentes. Então, possuir a expertise local de produção de baterias é uma questão também de soberania nacional e independência tecnológica, né? Como a gente fala, a bateria mais cara, né, é aquela que a gente não tem. Sensacional, Gustavo. E quais são os próximos passos planejados? O quão distante realmente estamos de uma escala industrial? Dentro de 1 ano, nós teremos a criação aqui do CMB, ou Centro de Manufatura em Baterias, aqui no Unicamp, né? Que poderá criar protótipos de bateria, né? Em sua parte mais fundamental, que é a construção da célula lithium-íon ou sódio-íon, que também teremos a capacidade para realizar, né?
Então, esses protótipos, né, esse centro, ele não só vai permitir a criação de baterias brasileiras, mas também testar novas composições de materiais, né, ou seja, matéria-prima que tenha em abundância aqui no Brasil, que faça sentido a gente usar aqui no Brasil, que não necessariamente está sendo utilizado lá fora, nessas solas importadas hoje. Né? Então, isso vai auxiliar empresas que queiram entrar nesse mercado, né, fornecer essa matéria-prima, para validar as suas formulações, validar os seus protótipos. Né? Então, isso vai ser muito importante. Além disso, a gente tem que pensar além da bateria, ou seja, todo o ecossistema que ela carrega. Né? Hoje, o Brasil ele é muito forte na parte de mineração, ele vende bastante desses insumos, mas em sua forma mais bruta. A gente não faz o refino aqui, ou seja, a gente não consegue pegar essa matéria-prima e levar ela para a característica que ela precisa para ser aplicada na indústria de baterias. Então, o CMB ele também vai auxiliar na validação desse processo de refino, porque a gente vai fazer os nossos protótipos e validar essas células assim que elas estariam sendo construídas numa fábrica comercial. Né? E aí, ele também vai formar recursos humanos, né, que é muito importante. Então, a formação de recursos humanos, ou seja, a expertise local que possa atuar nessa indústria, com certeza vai tornar o terreno muito mais fértil, né, para vir a instalação de fábricas e projetos nesse sentido aqui no Brasil. Né? E a gente também tem que sempre ter em mente, né, que a produção em escala industrial, né, muito se fala quando é que a gente vai ter, né, uma escala maior aqui de produção no Brasil, ela sempre vai vir acompanhada da demanda. Então, a previsão que a gente tem é que se justifica, né, um investimento maior numa escala industrial de produção dessas baterias quando você tem um volume de venda e pensando em veículos elétricos daí de 100 mil carros por ano. Né? Hoje, mesmo com o crescimento do Brasil, a gente está em torno de 20 mil por ano. Né? Mas a gente tem uma grande oportunidade pensando na exportação, ou seja, né, aí os empresários, né, que se quiserem usar mais, a gente tem que pensar na exportação dessa bateria. Por quê? O Brasil tem a matriz elétrica mais limpa do mundo hoje. Então, pensando nisso, a gente teria condições de fabricar a bateria mais limpa do mundo também. Isso é algo muito interessante. Gustavo, talvez seja importante mencionar as entidades que estão apoiando essa pesquisa. Quais são elas? Tem espaço para outras? E se sim, como é que elas podem entrar no circuito? Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. O CMB ele está sendo criado com um aporte da Fundep, né, no antigo programa Rota 2030, atual programa Mover. Além disso, a infraestrutura previamente criada, né, nosso laboratório, ela veio de outros projetos, por exemplo, com a Shell, né, e também de agências financiadoras do governo do estado, como o FAPESP, o CNPq, que tem um papel fundamental na construção dessa infraestrutura, né, para a realização da inovação. Como a natureza do CMB é um centro multiusuário, a gente espera que a gente possa firmar convênios com outras empresas também. Então a gente quer que elas venham, né? Porque a ideia é que justamente a gente possa fornecer serviços de testagem, de validação, de construção de protótipo e também com desenvolvimento. Então, com certeza, é um interesse muito grande que nós temos. Gustavo, como havia comentado, essa notícia é absolutamente espetacular. Certamente um marco na história da mobilidade nacional. E o Papo de Garagem fica extremamente honrado pela oportunidade de trazê-lo aqui para dividir detalhes dessa conquista com os nossos autoespectadores. Eu que agradeço. Muito obrigado ao Papo de Garagem por poder ter dado oportunidade e mais visibilidade para os trabalhos que estamos fazendo aqui. Muito obrigado. Amigos autoespectadores, tenham certeza de que vocês acabaram de assistir um momento histórico. Muitos anos lá na frente, nós vamos lembrar desse feito incrível da nossa engenharia nacional e que vocês tiveram a honra de conhecer detalhes em primeira mão, apresentados diretamente pelo pesquisador à frente dessa iniciativa. Pessoal, chegou o momento do nosso tão aguardado quadro entrevista. Mas antes, é importante lembrar que esse programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Veloy, a Unidas e a Jet Dynamics. E é apoiado pela ABLA e pela Fenalto. Sugiro a visita do site deles nos links que estão aqui embaixo na descrição. Agora sim, técnica, solta a vinheta do nosso quadro Entrevista. No nosso quadro Entrevista de hoje, teremos a honra de receber o presidente da Operação Latina da Robert Bosch, uma das mais tradicionais empresas da história da indústria automotiva mundial, o amigo Gastão Pérez. Nascido em Buenos Aires, Argentina, Gastão graduou-se em Administração de Empresas pela Universidade Católica Santa Maria em 1998. Em 2007, completou o MBA, o Executive MBA, pela IAE Business School da Universidade Austral, na Argentina, e começando sua carreira no Grupo Bosch em 2000, desempenhando funções de controladoria, finanças e contabilidade. Em 2002, foi para a Espanha, em Santander, como gerente de finanças e contabilidade na planta de Treto, onde ficou por 2 anos. Em 2004, voltou para a Argentina como gerente comercial do Grupo Bosch no país e, em 2008, passou a atuar como gerente administrativo da planta de Curitiba, no Brasil, e executivo na divisão Diesel Systems da América Latina. Já em 2010, assumiu como diretor de finanças e controladoria da Robert Bosch América Latina. 5 anos depois, voltou para a Argentina como presidente regional do Grupo Bosch para a região Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Em julho de 2019, assumiu o cargo de vice-presidente sênior do Grupo Bosch América Latina, presidente da Robert Bosch Argentina e membro do Conselho de Administração da Bosch América Latina. A partir de 2022, Gastão assumiu o cargo de presidente e CEO da Robert Bosch América Latina.
Além disso, ele representa os shareholders da joint venture entre Bosch e BASF, a Bosch Bass Smart Farming. Gaston, é um enorme prazer receber você aqui no Papo de Garagem. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo, aí pela introdução. Tem um currículo mais curto, eu vou pedir que a próxima vez usem ele. Mas muito bom estar com você acá e com seu público. A gente está bem acostumado aqui a receber pessoas com currículos bastante extensos, mas é bom para os nossos autoespectadores aqui terem uma noção da oportunidade deles entrarem em contato com personalidades tão importantes. Mas vamos lá. Aliás, Gaston, o nosso programa aqui, né, uma boa parcela do nosso público vem da indústria, sim, mas a maior parte dele é composta por consumidores de produtos e serviços de mobilidade. E essa segunda, talvez, não tenha noção de todas as iniciativas que a Bosch se vê envolvida nos dias de hoje. Então nós temos aqui uma chance rara de comunicação direta entre você e eles, e deles poderem conhecer melhor a você e a Bosch. Não tem a menor dúvida que os nossos autoespectadores estão bastante ansiosos sobre o conteúdo que você vai compartilhar. Então vamos lá para as perguntas. Para cá, pergunta 1. Gaston, sabemos que o Brasil tem várias rotas tecnológicas para atingir as metas de descarbonização. Aliás, um assunto que debatemos aqui com grande frequência. E sempre gera grande interesse em nossos autoespectadores. Então, de que forma que a Bosch contribui para esse tema? Bom, obrigado. É uma pergunta bem ampla, não? Nós temos, dentro da Bosch, nós investimos em todas as rotas possíveis para a descarbonização. Então, a gente se sente sempre bem tranquilo a falar disso, porque nosso negócio não depende de uma tecnologia em particular. A gente investe, logicamente, no motor a combustão, em melhorar sua eficiência, no Flex. Nós temos o centro de competência para biocombustíveis aqui no Brasil. Incluso o Flex cumpriu ano passado 20 anos de que foi lançado ao mercado, onde a Bosch foi um dos principais protagonistas dessa história e continua sendo hoje. Investimos também em tecnologias de eletrificação híbridas, mild, strong, plug-in hybrid, BEP, eletrificação a bateria, ou incluso nós fabricamos a célula combustível, não, para movimentação através de hidrogênio, transformando o hidrogênio em eletricidade para veículos pesados, particularmente desenvolvimos isso. Então, trabalhamos em todas as rotas. Dentro dessa diversidade de rotas, eu acho que é muito importante entender qual é a vocação, que é o que faz sentido para cada país, para cada região em particular. E, sem dúvida, quando nós estamos aqui na América Latina, no Brasil, os biocombustíveis têm um papel fundamental nessa transição energética. E nós venimos falando faz tempo disso, de que nós enxergávamos, vendo todas as rotas tecnológicas, que o Brasil tem uma forte vocação para o flex, para os biocombustíveis, e a eletrificação se tinha que dar através de híbridos, gradualmente. E hoje, quando nós vemos os investimentos que foram anunciados pela maioria das montadoras aqui no Brasil, todos eles incluem o desenvolvimento de plataformas híbridas. Eu acho que isso faz muito sentido para o Brasil, e nós estamos convictos desde a Bosch que vamos a poder ter uma participação muito grande nessa nova mudança de tecnologia de powertrain. Nós já temos esse know-how da Europa, dos Estados Unidos, e agora estamos trabalhando junto com nossos clientes para transformar esses carros híbridos, que seguramente vão ser o médio prazo, essa transição no Brasil, em carros híbridos flex. Ou seja, que todo esse sucesso que o flex teve no mercado, basado no empoderamento do usuário, não? Porque o flex, o grande sucesso foi que deu a possibilidade a quem dirige a poder usar etanol, gasolina, misturar, lo que fuera conveniente económicamente o que estuviera disponible, ¿no? De agregar una variante más que sería a electricidad, ¿no? A través de un motor híbrido, de poder tener los tres combustibles, electricidad, etanol, biocombustible y a gasolina. Lembrando siempre que el carro rodando a etanol, un carro flex que todos nos tenemos en nuestras casas, con el que nos vinimos ao trabalho, rodando en etanol 100%, genera 2/3 menos de emisiones que el mismo carro rodando a gasolina. Y esas 2/3 de emisiones a menos, que serían unos 40 gramos de CO2, well to wheel, ¿no? No análisis do pouso a roda, é menos que un carro eléctrico na Europa, por causa de que a matriz energética europea ainda não está limpa. Então, nós achamos que o futuro, já no curto, mediano prazo, vai andar por aí. Carros híbridos flex. Muito bom, Gaston. É bom saber que nós estamos todos na mesma página, né? A gente tem aí um futuro em termos de matriz energética espetacular para desenvolver aqui no país. Agora, Gaston, uma das frentes de atuação da Bosch, que talvez não seja tão visível atualmente para os nossos autoespectadores, é na área de software e serviços para a mobilidade. Que soluções inovadoras vocês têm trazido para o mercado? Bom, o carro... Muito se fala que o carro está virando um celular com rodas, que eu acho um exagero em alguma medida, porque é muito mais complexo, não, que um celular. Mas eu acho que essa afirmação é válida quando você quer comparar o conteúdo de software e hardware, não? Hoje, num celular que nós temos todos perto de nós, é mais o valor do software que ele tem que o hardware mesmo, que as peças, que a eletrônica. Eu acho que no carro já está acontecendo e vai continuar acontecendo isso, com o qual vai ter muito mercado para desenvolvimento de software para o carro, para mobilidade, para mais conectividade e para mais aplicações dentro do carro. Dentro dessa estratégia, ou dessa visão, tem pessoas que falam que mais de 50% do valor do carro a partir de 2035 vai ser software, não? Já tem alguns análises que falam isso. Dentro dessa visão, quando você olha dentro da Bosch, nós somos uma empresa que investe
forte en pesquisa y desenvolvimiento, 8% de nuestro faturamento anual, y tenemos unas 85.000 personas trabajando en pesquisa y desenvolvimiento. Ya más de la mitad, unos 44.000, son desenvolvedores de software, ¿no? Ya, si olhava a empresa 10 años atrás, con certeza nós não tínhamos esa participación de software. Y olhando esas posibilidades, lo que nós estamos haciendo no Brasil, aquí mismo en la planta de Campinas, que vocês llegan atrás meu, nós estamos desenvolviendo un programa que se llama Digital Talent Academy. Es un programa dual de formación que en nuestro pasado teníamos como mecatrónicos, todas las plantas, las empresas tenían alguna cosa así. Nos transformamos o creamos un programa adicional para tener una formación dual digital, pero es una formación dual digital de elite. Nos estamos formando hoy 300 jóvenes por año, de 16 a 20 años, programa de 2 años, las últimas tecnologías que a Bosch está usando globalmente. Eles têm, logicamente, uma bolsa, e depois tem toda essa formação de manhã e de tarde, um programa completo. Esse programa permite que depois de 2 anos, eles terminando essa formação, nós temos uns talentos digitais que se estão integrando na organização de altíssimo nível. Só para vocês terem uma ideia, nós recebimos 14.000 currículos, 14.000 para 300 vagas, o que significa que realmente nós temos o programa mais atrativo, quizás da grande São Paulo. Agora começamos a fazer ele em Curitiba e em Joinville também, mas a principal parte está aqui em Campinas. E nós vamos a formar nos próximos anos 1.000 desenvolvedores de software, con 95% de ellos fican na Bosch, o sea, después de terminado treinamento o programa, ellos tienen un puesto fixo na Bosch, y con eso nos vamos a desenvolver una segunda fábrica. Nos tenemos hoy en Campinas una fábrica automotiva y de herramientas eléctricas, de más tradicional, y vamos a desenvolver una nueva fábrica de software, que va a participar en todos esos desenvolvimientos, en toda esa agregación de valor diferencial que va a ter o carro, utilizando o talento disponível no Brasil. Muito bom. Essa tua resposta, ela tem um valor para os nossos autoespectadores, Gaston. Assim, poucos sabem, né? Mas quando a gente olha o recorte do nosso espectro, né, dos nossos autoespectadores, as nossas maiores fatias por idade estão ali na faixa de 25 a 35 anos, ou seja, são profissionais jovens, talvez alguns até que ainda estejam começando a dar os primeiros passos profissionais, né? E ter notícias vindas de você sobre essas, isso para eles soa como música. Eu queria até explorar um pouquinho mais essa questão que você colocou de formação, né? A gente sabe toda essa questão aí do carro caminhar para ser fortemente baseado em software, não será um smartphone sobre rodas, com certeza, né? Mas ficando aqui com o interesse dos nossos autoespectadores em formação, como é que nós aqui na América Latina a gente pode participar do desenvolvimento desse futuro e como é que a Bosch vem preparando os profissionais para esse cenário? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, claro. Eu acho que nós... a matéria-prima para essa digitalização é o talento, não? Talento digital, que tem que ser desenvolvido. Isso você não lo faz de um ano para outro. Por isso é um investimento que a Bosch está fazendo de mediano e longo prazo. Você não vai ter um payback você não vai recuperar o dinheiro em 2 anos, em 3 anos. Vai demorar, mas no decorrer do tempo nós vamos ter uma competência diferencial. Algo que eu gosto sempre de falar, porque eu viajo muito na Europa, algumas pessoas conhecerão também os países desenvolvidos, não? E qual é o grande diferencial que tem nos países desenvolvidos? O grande diferencial que tem nos países desenvolvidos é que eles desenvolvem o talento de sua população totalmente. Totalmente. Eles pegam pessoas muito inteligentes, jovens muito inteligentes, e desenvolvem ele para a elite do país. O board da Bosch, os presidentes dos países, as presidentes das montadoras que nós conhecemos europeias, desenvolvem as pessoas mais inteligentes para a elite. Pegam depois o resto que são bem inteligentes, mais ou menos, um pouco menos, e também desenvolvem a todos, e todos têm uma agregação de valor na sociedade muito mais significativa. Quando você olha a Latinoamérica, nosso grande problema é que nós não conseguimos desenvolver esse talento de nossa população. Nós não conseguimos nem sequer identificar a pessoa de alto talento, a jovem de alto talento, e desenvolver ele para ter uma agregação de valor diferencial na sociedade. Aí onde a gente não consegue andar. Isso vale para o Brasil, vale para a Argentina, vale para o Chile, Colômbia. É a mesma situação, infelizmente. Então, este tipo de programas rompem esse ciclo, mas lo rompem de um jeito inteligente. Quebram esse círculo. Por quê? Porque você lo faz em uma forma que faz sentido para o negócio. Lógico, um investimento de mediano prazo, não é que você vai receber, mas você vai ter um impacto social grande, significativo, mas eu também aproveito que a sociedade não desenvolve não identifica e não desenvolve esses talentos. Então a gente decidiu investir e desenvolver esses talentos do Brasil para a Bosch, para poder trabalhar em projetos no Brasil, que nós estamos trabalhando com nossos parceiros, com as montadoras, e para o exterior, para também participar de projetos globais e colocar o talento brasileiro à disposição dos projetos globais. Esse é o intuito que nós estamos trabalhando lá, e nós não temos dúvida que vamos a conseguir criar aí, como eu falava, uma fábrica de software que já estão dando, verdade, já está dando os primeiros passos de uns 1.000 funcionários em uns poucos anos. Inclusive, eu tenho uma posição um pouco privilegiada nesse aspecto, né? Porque talvez nem todos saibam, mas a minha formação é de tecnologia da informação. Isso lá, num passado distante, eu costumo dizer que eu tinha muito cabelo e era preto, nessa época, né? Mas uma coisa que
talvez alguns não saibam, aqui no Brasil, vocês com certeza sabem, o Brasil é exportador de mão de obra de software, né? De talentos de desenvolvimento de software. Então, isso para uma iniciativa como essa, como a de vocês, é um casamento perfeito, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre isso. Exportador, mas ainda é tímido o que a gente está fazendo. Cada vez que eu converso no exterior, que nós vamos a fazer um projeto X no Brasil, de software e demais, já estamos fazendo vários, mas sempre na primeira conversa é no Brasil. Quando você fala que vai ser na Índia, ninguém coloca nenhum tipo de dúvida, porque a Índia está posicionado, está organizado, estruturado para estar nesse mercado. O Brasil, acho que nós ainda temos muito para fazer nesse caminho, não? De fazer programas como este, de fazer mais infraestrutura e, por outro lado, também de mais marketing, porque isso não é conhecido no mundo, não? Que o Brasil tem um grande potencial para participar desse mercado. Exatamente, você marcou o ponto certo aí, né? Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu queria aproveitar para lembrar aos nossos espectadores que vocês podem escrever suas sugestões de entrevistados para as próximas edições aqui embaixo nos comentários. Não perca a oportunidade para trazermos um outro super executivo da indústria, como o Gastão, por exemplo, para esclarecer todas as suas dúvidas sobre os temas de sua preferência. Gastão, mudando um pouquinho, subsegmento, vamos falar de agro, né? Como é que a Bosch aproveitou a sua experiência em mobilidade para criar soluções inteligentes para o agro? Você pode citar alguns exemplos dessas soluções? Como é que a América Latina pode se destacar nesse contexto? Ricardo, a América Latina é o lugar para o agro, não? O mercado de carros é gigantesco no Brasil, é 20% do PBI industrial, tem uma relevância significativa. Mas a gente produz 2,5 milhões de carros a 3, se colocamos a Argentina, o Mercosul dentro. E você sabe que a representação dessa produção no volume global é 3%, não? Então, nosso peso relativo aí fica um pouco mais enfraquecido. Falar que a nova tecnologia de direção autônoma de carros vai ser desenvolvida no Brasil, o sistema elétrico de carro vai ser na China, isso é o que vai acontecer. Na China, Europa, Estados Unidos são os grandes mercados e eles vão apoiar os grandes projetos. A gente vai poder colaborar e ser parte deles, se nós desenvolvemos know-how digital, como falamos antes, mas quem vai ser o responsável do grande projeto vão ser os grandes mercados. Agora, quando a gente vai no agro, é a situação oposta, não? O grande mercado do agro global é Latinoamérica. É as Américas em geral e Latinoamérica em particular, porque Estados Unidos também é um player relevante. Quando você olha o mundo de acá a 2050, a população mundial vai crescer 20% de hoje a 2050. A produção de alimentos vai crescer 45%. Por quê? Porque as pessoas que estão nascendo são principalmente no Sudeste Asiático, na Índia, que são países pobres, que estão melhorando sua renda per capita e, sem dúvida, vão consumir mais e melhores alimentos no futuro. Então, é um mercado que vai crescer. Aonde vai crescer? O Brasil, claramente, e a América Latina vão ser os principais áreas ou regiões do mundo que vão aproveitar esse crescimento para produzir mais e melhor comida. Então, para desenvolver tecnologia para o agro, tem que ser no Brasil. Aí nós não temos excusas, não, para falar, vem de fora a plataforma e a gente adapta ela para o Brasil. Não. Aí nós temos que desenvolver a tecnologia do Brasil para o mundo. Dentro disso, o que a Bosch está fazendo, porque nós acreditamos fortemente en esta posibilidad, en este mercado, en esta tendencia, estamos invirtiendo en desenvolver, en adaptar tecnologías y dominios de know-how que nós temos na indústria automotriz para o mercado agrícola. E temos dois exemplos já rodando no mercado. O primeiro é uma plantadeira inteligente. Você conhece as plantadeiras? São essas máquinas de 30 metros, que têm diferentes linhas que colocam as sementes. Nós transformamos com tecnologia da Bosch. Ideia aconteceu na América Latina, produto desenvolvido no Brasil, lançado no mercado 4 anos atrás. Transformamos essa plantadeira em uma impressora de sementes. Você vai colocando as sementes conforme mapa de fertilidade, garantindo espaciamento e todas essas funcionalidades que generam que você tenha um crescimento de uma produção en una misma fazenda, a 15% superior, usando a misma terra, com 20% menos de uso de sementes. Então, é bem sustentável e gerando mais produção de comida. Tudo isso desenvolvido acá no Brasil, projeto global. E o segundo exemplo é o sprayer inteligente. Vocês conhecem essas máquinas sprayer gigantescas que têm nos braços assim, vão jogando tipo um chuveiro os agroquímicos. Nós, com câmaras e também unidades de controle e demais e computadoras, nós transformamos esse sprayer também em um sprayer de precisão, onde o sistema com câmaras consegue diferenciar erva daninha de uma soja e só joga o agroquímico na planta, não? A velocidade de 20, 30 km por hora. Então, isso, logicamente, reduz significativamente o impacto medioambiental, porque cai o uso de agroquímicos, e econômico, porque também há 80%, 70%, 80% de redução no uso de agroquímicos. Esse produto foi desenvolvido entre a Alemanha e o Brasil, meio a meio, mais ou menos, e esse produto foi lançado na AgriShow, junto com a Stara, produtor de maquinaria agrícola aqui no Brasil, en AgriShow este ano. Essa tecnologia foi lançada no mercado antes que nos Estados Unidos, que en Europa, que en ningún lugar del mundo, la tecnología fue lanzada no Brasil, entre a Stara y a Bosch junto con a BASF. Nós temos un joint venture con a BASF, donde hacemos desenvolvimiento conjunto de esas tecnologías. Entonces, olha só como os tempos están mudando, ¿no? A tecnología que antes era lanzada o nos Estados Unidos o en Europa y llegaba después de algunos años no Brasil, agora é pionera, a primeira empresa no mundo que coloca essa tecnologia é no Brasil.
Bom, estou percebendo claramente que nós jogamos junto no mesmo time, né? Dos defensores inquestionáveis do agro. Aliás, todos deveríamos ser. Inclusive, por uma grande coincidência, Gastão, não fazem poucos meses que eu tive a honra, né, de ser destacado pela SE Brasil, enquanto no Conselho, coordenar o desenvolvimento da primeira pesquisa sobre o mercado de agro desenvolvida no Brasil. Foi apresentada, foi lançada na sede da Anfávia, se eu não me engano, foi no início de fevereiro. Eu tenho quase certeza que foi. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para enaltecer e ajudar o agro a crescer mais ainda, a gente está fazendo um bem enorme para o próprio país, né? A gente vai falar sobre um outro assunto importante também, Gastão, mas deixa eu primeiro aqui passar um recado. Amigos, não esqueçam de se inscrever no nosso canal para serem informados sobre as nossas próximas atrações. Gastão, o outro assunto que eu queria tocar com você também, extremamente importante, é a sustentabilidade, né? Tem sido um tema super defendido aqui pelo nosso programa. Inclusive, nós temos um quadro específico sobre SG e mobilidade sustentável, que é conduzido pela Viviane Mansi, que é uma das maiores autoridades brasileiras no assunto, né? E no caso da Bosch, né? O que você pode comentar sobre boas práticas de vocês na nossa região? Bom, a Bosch é CO2, ou seja, CO2 neutra desde o ano 2020. ¿No? No es una cosa que nos vamos a conseguir de acá a 3, 5, 10 años, sino es algo que ya en el año 2020 a gente consiguió. Nas 400 sites, globalmente, a Bosch es neutra en términos de CO2, Escopo 1 y Escopo 2, lógicamente, ¿no? Para Escopo 3 tenemos targets de reducción fortes para los próximos años. Eso tiene a ver con que a empresa históricamente tiene un tema da, quizás no CO2, porque CO2 es una cosa más nova, mas a responsabilidad con o medio ambiente está no DNA da empresa. Eu comencé faz mais de 20 anos atrás como trainee na Argentina e lembro que as primeiras coisas que falaram foi a responsabilidade que a empresa tinha com o meio ambiente. Então acho que isso sempre fez que a empresa estivesse próxima desses assuntos. Aqui na América Latina em particular, nós temos investido em fotovoltaico também, na grande parte da energia que nós usamos na planta autogerada. Temos reduzido significativamente o uso de água em nossas operações, incluso temos um sistema de reutilização da água para não colocar ela depois à disposição do esgoto, sino que tudo tratado internamente. Estamos con aterro cero ya hace mucho tiempo, o sea, tenemos un olhar bien importante que está en nuestro DNA en todos esos asuntos. Além das contribuciones que podemos hacer desde nuestros productos, ¿no? Nos estamos desenvolviendo, como falamos, melhorías na eficiencia dos carros a combustão, mais utilização do flex, mais utilização dos biocombustíveis, incluso analizando nuevas posibilidades de misturar diesel con etanol, ¿no? Coisa bien de tecnología de vanguardia, vamos a falar, bien complexa. Tudo isso a gente está trabalhando e tentando trazer ainda mais valor para a sociedade. Muito bacana, né? Até, de novo, nossos autoespectadores certamente estão descortinando diante de si outras facetas da Bosch que talvez eles não conhecessem, né? Caminhando aqui para o final da nossa entrevista, Gastão, já é uma certa tradição aqui do programa a gente solicitar aos nossos entrevistados que deem dicas profissionais para a nossa plateia, como eu já havia mencionado, na sua maioria composta por jovens que buscam construir uma jornada profissional tão bem sucedida, por exemplo, como a sua, né? Então, o que você poderia compartilhar com eles, talvez pelo menos uns 2, 3 aspectos que vocês mais valorizam nos seus processos de captação de talentos? Eu posso falar da minha experiência, não? Eu sempre achei que em termos de desenvolvimento profissional, de carreira e demais, tem 2 aspectos que são fundamentais. Um é, primeiro, é entregar acima das expectativas. Tudo o que nós fazemos temos que entregar o máximo possível. Lógico, um equilíbrio de vida pessoal e demais, mas desde nosso talento, de nossa criatividade, de nosso esforço, tem que ser o máximo possível para que sempre essa entrega esteja além do esperado, não? E aí as pessoas começam a olhar em você. E acho que a segunda coisa que é muito relevante, e vai também de acordo com isso, é em manter-se permanentemente em um círculo de aprendizado. Conheço muitas pessoas com um talento gigantesco que não conseguiram se desenvolver, e conheço pessoas com um talento às vezes até mais limitado e conseguiram fazer carreiras brilhantes. E o diferencial foi quanto podia aprender cada pessoa em cada momento da carreira, não? Sempre mantendo-se nessa curva de eu consigo aprender, ajustar e fazer melhor. E isso é uma boa dica para escolher posições. Quando você tem 2 opções, eu sempre coloquei no frente, nunca coloquei o dinheiro, o prestígio da posição, senão aonde eu achava que ia aprender mais. E o outro, tanto dinheiro, prestígio e demais, chega como consequência, não como motivação. Então, sempre que tenham alguma possibilidade de escolher uma posição, procurar um novo desafio, procurem aquele onde você vai aprender mais e o resto acho que acontece como consequência. Gastão, eu queria agradecer imensamente a oportunidade dessa nossa conversa. Eu vou até contar um detalhe aqui para você, né? A gente, nos últimos episódios, principalmente, esse ano tem sido um ano muito especial para o programa. A gente tem batido recordes sucessivos de visualizações dos nossos últimos episódios e eu não tenho a menor dúvida de que esse aqui certamente caminhará para uma outra marca, um outro recorde de visualizações, até porque, assim, a conversa, né? A conversa nossa aqui conseguiu unir de uma forma muito feliz conteúdo com uma tranquilidade, uma didática, né? Você
é uma pessoa super agradável, você não usa muitos jargões técnicos, o que para o perfil do nosso público aqui é importante para entender as mensagens que são passadas. Você trouxe aqui, como eu tinha falado, descortinou umas facetas diferentes da Bosch que certamente estão surpreendendo a nossa audiência aqui. Então, não tenho a menor dúvida de que a gente acertou em cheio em agradar o nosso público, e eu espero ter agradado a vocês também, né? Que a sua experiência de participar aqui no Papo de Garagem tenha sido também muito boa. Eu já consegui perceber que você também é uma pessoa que gosta muito de entregar conhecimento, né? E aí eu acho que nós dois jogamos juntos no mesmo time, porque isso aqui é praticamente o pilar principal de existir o Papo de Garagem. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Ricardo. Foi mútuo, realmente muito prazeroso acá o momento compartilhado, super relaxado. Assim que parabéns também para você e o time por o espaço que tem criado aqui. Obrigado mais uma vez de coração. Falando em agradecimentos, é importante lembrar que esse programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Veloy, a Unidas e a Jat Dynamics, e é apoiado pela Abla e pela Fenalto. Sugiro a visita ao site deles, os links estão aqui embaixo na descrição. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Garagem. Espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo. E lembra vocês, ative as notificações para não perder o anúncio das próximas atrações. E escrevam seus comentários aqui embaixo. Não importa se sejam sugestões ou críticas. Elas são fundamentais para continuarmos aperfeiçoando o programa e entregarmos a qualidade de conteúdo que vocês esperam de nós. Um abraço e até a próxima.